Brasil, salve mundo, esse é o Rolezica começando aqui mais uma sexta-feira com S do que tem em Chicago, meu querido livro? S? É. De soul? De soul? De espírito, de alma. Muito bem, livro. Começamos bem aqui com a alma de Ubiratã Leal. Porra, livro, obrigado por ter colado aqui, convidado de luxo para um programa de luxo. Eu que agradeço aí pelo convite, ainda mais pela oportunidade de falar talvez da minha cidade preferida nos Estados Unidos. Pô, é demais Chicago, né? Demais, é hein? Incrível. E pouca gente conhece, por isso que é bom esse podcast aqui, para as pessoas saberem como Chicago é legal. Muito legal, e assim, eu estive em Chicago por 10 dias junto com o Billy aqui, meu amigo, que tá gravando, tá trabalhando aqui na Pod 360, ou 360, que é como eu gosto de falar. A gente passou 10 dias lá, tem altas histórias, então esse episódio vai ser bom demais. A gente não gravou ainda, mas tenho certeza que vai ser muito bom. E hoje o programa tá pesadão. Olha os convidados aqui além do livro: Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman e Barack Obama. Vamos ter aqui hoje, livro. Pesado, hein? Pesado. Mentira, mas vai ter convidado foda, sim. Na verdade, Chicago concentra metade da população do estado, né? Porque é uma cidade, mega cidade, né? A maior cidade ali da região. E Chicago significa, na língua dos índios que habitavam a região, sabe o quê? Cebola ou alho silvestre. Ah, é? Mais um motivo pra eu gostar de Chicago. Porque cebola e alho é muito bom, apesar do bafo. Né? É muito bom, é muito bom. E Chicago está localizada às margens do gigantesco lago Michigan, né? Que é um dos 5 grandes lagos ali da América do Norte. O Michigan é o maior lago de água doce dos States e o 5º maior do mundo. E toda a água potável de Chicago vem desse lago, livro. O lago é tão grande que tem praia lá, né? E se você tá na beira ali do lago, é mar. Se não fosse pela falta de salinidade da água, você sente que você tá no mar mesmo, porque sim, dali você não vê o outro lado. Não vê. Tem água pra cacete, realmente dá essa sensação de estar no litoral, porque o lago é enorme, é o maior dos Estados Unidos, e assim, simplesmente tem a costa onde tem uma ciclovia que dá pra andar pela costa inteira ali, né? Tem areia, tem prainhas mesmo, assim, que a galera fica lá tomando sol e tudo mais. Então tem essa sensação de cidade litorânea assim, tirando no inverno, que fica tudo congelado, dá até pra esquiar em cima do lago, né, livro? Dá, não fica congelado mesmo. Dependendo do rigor do inverno, fica... Mas você foi na praia lá? Eu fui. Você foi com máscara e tudo assim? Não, sem máscara. A gente foi, né, Billy, na praia, porque a gente tava ali do lado... A gente vai falar dos arranha-céus ali, que a gente foi lá, que é o John Hancock Center, que do lado tem uma prainha que dá pra ver lá de cima. A gente falou, vamos dar uma coladinha lá. A gente sentou lá, tomou um chá e tal. Não deu pra surfar, ir na água, essas coisas? Não, mas pô, a água deve ser muito fria, né? Aliás, o clima é extremo lá em Chicago, né? É muito frio no inverno, pode chegar a menos 20 ultimamente, então os invernos são mais rigorosos, estão mais rigorosos ainda. A galera põe uma água aqui, ela congela na hora, um negócio absurdo. E é quente no verão, mais de 30 graus. Então, as melhores estações pra visitar Chicago, né, livro? É primavera e outono. Eu mesmo fui pra lá em abril. Pegava aquele vento gelado às vezes, ainda vem aquele vento gelado, mas tá tranquilo pra ficar na rua. Você se agasalha um pouquinho, mas dava, assim, nada que você se sentisse numa realidade alternativa. Exato. E a terceira cidade mais visitada dos Estados Unidos, atrás de Nova York e Las Vegas, Chicago. Você falou que não é muita gente que vai, mas é sim, aqui muito no visitado. Brasil, acho que ela não é tão conhecida, hein? O brasileiro não escolhe muito Chicago pra conhecer, O brasileiro né? vai mais pra Miami. Claro, tirando Nova York, vai pra Miami, o brasileiro pra Orlando, vai pra Disney, vai as tia vai fazer compra em Miami, volta com 300 malas e para ali na alfândega, né? Não é isso? Exatamente. Ainda tem um pessoal que fala em Los Angeles, sei lá, na Califórnia. LA. Né? Chicago, Nova York, claro. Chicago eu não ouço falar muito. Chicago que é conhecida como The Second City, apesar de ser a terceira. The Second City e The Windy City, né? Isso. Que é a cidade do vento. E também conhecida pelos seus prédios gigantescos, arranha-céus. Aliás, acho que a coisa mais legal de Chicago é você andar no meio daqueles prédios maravilhosos, se sentir uma formiguinha no meio de uma briga de Transformers, né, livro? É bem por aí. Durante muitos anos, quando eu era criança, assim, eu aprendi a tratar a Sears Towers, que ela agora até já mudou de nome, né? Porque vendeu o naming right da torre. Mas naquela época a Sears Towers foi durante muito tempo o maior prédio do mundo. Sim. Não é só porque o prédio é alto, né, Bolívia? Os prédios são bonitos, né? Bonitos. A arquitetura de Chicago é referência no mundo inteiro de arquitetura de arranha-céus. Sim, esse prédio que você está falando foi construído lá no ano de 1884, com 10 andares e estrutura de aço. Hoje o Willis Tower, né, o maior prédio da cidade, já foi o mais alto do mundo, com 520 metros. E a obra foi completada em 74 e segurou esse posto de maior prédio do mundo até 98. Tem uma atração lá dentro que eu queria saber se você foi, que é o Sky Deck. $26 para você ver a vista da cidade, daquele lugar que é transparente, que
parece que você tá voando, sabe? Que todo mundo que vai pra Chicago tira essa foto. Que você fica, que o chão é transparente e as paredes também, então a cidade inteira lá embaixo. Eu subi lá no alto, vi a cidade toda lá do alto, tudo, mas eu não cheguei nesse Skydeck. Então, eu também não fui. E tem esse edifício que eu falei há pouco, John Hancock Center, que atualmente é chamado de 360 Chicago, né? Porque tem um observatório e também outra atração dessas de você sentir. Eu que tenho um pouquinho de gelo no saco quando com medo de altura, eu não curto muito esses rolês, mas o pessoal gosta. Tem uma atração lá que chama Tilt, que você meio que debruça na parede e ela dá uma caidinha assim e você tem essa sensação de estar se jogando lá de cima. Custa $22. A gente aqui não foi, né, Billy? A gente não quis dar esse rolê, mas dá pra subir até o último andar do prédio. Tem um bar muito legal, você tem que consumir alguma coisa, tomar um drink. Óbvio, a gente só pediu uma cerveja, quem tá dando dinheirinho e tal, a gente tá segurando. Tomou uma cerveja ali em cima e dá pra ver tudo. Inclusive essa prainha que eu falei, dá pra ver o mas lago, até que o preço não tá ruim, hein? Não, porque assim, se comparar com outras torres, super torres lá no alto que você vai fazer esse negócio aí de ficar debruçando, é tudo pra 30 e muito $40. Às vezes até mais. Lá na CN Tower de Toronto, Empire State Building, é tudo pra mais que isso, hein? Exato, mas assim, eu nunca gosto de fazer também esses rolês, essas paradas turísticas. Primeiro, porque tem fila sempre, você perde muito tempo da sua viagem em fila, né? E nunca é tão legal pra valer a pena você perder todo esse tempo. O tempo você podia estar na rua, andando, conhecendo outras coisas. É verdade, até porque esse negócio de prédio, tu tem lugar limitado lá em cima, né? Não dá pra enfiar muita gente, então é sempre muita fila. Vai em turminhas, vai assim, sei lá, de 15 em 15, de 30 em 30, sei lá, daí vai da capacidade. Então, e lá em cima você também nem pode ficar tanto tempo assim no final das contas, né? Porque mais gente tem que subir. E, Livro, você ficou hospedado aonde? Num hotel ali perto do centro? Foi perto da Michigan Avenue. Era um hotel que... É uma coisa interessante de Chicago, né? Que assim, é uma mega cidade, mas assim, perto do centro eu já tava num hotel que tem aquela cara de motel americano, que você entra com o carro, estaciona, daí fica aqueles 2 andarzinhos em forma de L ali com... Aquele hotel de beira de estrada onde os fracos não têm vez. Isso, exatamente. Então eu fiquei num daquele ali, mas era perto do centro, dava pra ir a pé até o centro, porque ele ainda de certa forma era centro, não era o centro, mas era, sei lá, ficava umas 10 quadras do centro, dava pra ir a pé tranquilo. Fiquei num desse daí, o que até aumenta esse clima de America. E assim, o centro que o livro se refere é ali no Millennium Park, né, que eu acho que é o ponto central mesmo de Chicago. É a entrada do rio, do Chicago River e os prédios ali, e o Millennium Park, que é onde tem aquele monumento que é o cartão postal de Chicago, que se chama Cloud Gate, mas é apelidado carinhosamente aqui no Brasil como? Não sei. Feijão. Sim, é um feijão. É uma escultura de aço inoxidável, né? Tem visões e perspectivas da cidade, que rende umas fotos e tal, porque é telhado assim, né? Mas não é só isso que tem também, né? Tem uma outra lá que é um painel ali, que fica caindo uma água. Tem um painel de LED com umas chafarizes. Isso, e também tem uma estrutura metálica super alta, assim, que forma um domo, só que não é fechado, é vazado, né? Então você só vê a estrutura em si, e tem o parque, claro, e o museu, né? Então fica tudo ali. É um lugar muito bom ali pra dar um rolê, dar uma curtida, assim. Tem um museu grande, tem um palco pra que rola festival de shows, um palco bem bonito, assim, anfiteatro, do lado dessa ciclovia e já ali no lago, né? Com vista pro lago. Exatamente, é tudo por ali. Quando eu fui, o museu tava aberto, mas estava uma ala nova que eles estavam construindo, quase que ia duplicar o tamanho do museu. A essa altura certamente já abriu, né? E o museu também, o Instituto de Arte de Chicago, um museu maravilhoso com várias obras importantíssimas das artes mundiais. Então, assim, por ali dá pra ficar um dia ali. Dá pra ficar um dia, realmente é o ponto central de Chicago, o Millennium Park. E outra coisa, são mais de 600 parques em Chicago, você sabia, Livro? É muito parque, parquinho, parcão, todo tipo de parque. E o principal é o Grant Park, apesar do Millennium ser o central, que também é localizado ali junto ao lago, só que um pouco mais ao sul, que é grande e bonito. E foi ali que o ex-presidente Barack Obama comemorou sua vitória nas eleições de 2008. Até porque o Grant Park, ele é pertinho da Universidade de Chicago, que era onde o Obama dava aulas, né? Quando ele chega em Chicago, ele chega como professor universitário, ele dava aulas lá. Então o Grant Park é um parque realmente muito grande. Até passei por lá, é curioso que você vê assim, até o pessoal da universidade às vezes aproveita e fica usando o parque pra praticar esportes. Então você vê umas peladas ali, o pessoal jogando beisebol. Eu vi um pessoal jogando lacrosse, pelada de lacrosse ali no Grant Park. Eita, dá pra chamar de pelada desses outros esportes? Pelada de beisebol, de lacrosse, dá pra chamar? Boa pergunta. Eu nunca estudei a etimologia da palavra pelada no sentido esportivo.
pra perceber saber se ela se aplica a esses casos. Um passeio, assim, que você não precisa gastar nenhum dinheiro e pra mim é um dos melhores de Chicago, é o Chicago Riverwalk. Você fez esse rolê pelo... Eu passei várias vezes lá, não fiz um rolê específico dele. Porque o rio, né, é o principal rio com os prédios ali na beira, e você desce pelas escadas, Livre, você vai... Porque tem gente que paga pra fazer esse passeio de barco. Isso. Pode ser legal também. Mas o Riverwalk, você não paga nada, e você vai a pé, e tem, acho que tem muito mais chance de observar os prédios pra dentro, assim. Tem um prédio enorme, esse prédio que não é tão alto, mas é mais horizontal, e é enorme, que é sede de algum departamento do governo, que você pode observar a arquitetura riquíssima, né? Tanto moderna quanto antiga de Chicago. Então, assim, dá um rolê pelo rio, que é um passeio famosíssimo e um dos melhores. Essa imagem do rio com os arranha-céus de Chicago é a imagem mais clássica de Chicago. Uhum. Por exemplo, Nova York do rio, e que você vê os arranha-céus ali de longe, com o Empire State ele se destacando, a versão de Chicago é essa. É a do rio. E não é um rio largo, não. É um riozinho. É um riozinho. É um riozinho, assim, numa ponta pra dentro, entrando pro continente, você faz esse passeio do Riverwalk. E se você for pro outro lado, em direção ao lago, tem um pierzinho, que também você tem uma visão da cidade de fora, né? De quem tá no lago, olhando pros prédios de fora, também uma visão clássica de Chicago. Tem fotos minhas maravilhosas que estarão, ou estão, dependendo da minha agenda, se deu tempo de eu subir ou não, no nosso Instagram, @rolezica_podcast. Você sabia que o Chicago River flui ao contrário? Não, essa eu não sabia. O Chicago River flui ao contrário, sim, meu querido Biratã Leal. Algumas centenas de anos atrás, o Lago Michigan começou a ficar poluído pelo esgoto que vinha com o rio, né? Que até então escoava pro lago. E tava começando a espalhar doença ali no povão. Aí, mano, em 1900, a solução, olha a engenhoca que os caras fizeram, foi inverter o fluxo de água do rio, fazendo correr em direção ao Mississippi. E essa é uma das maiores obras de engenharia da história, assim. Muito louco, né? Opa, louquíssimo. Doideira, mano. Só que ele não vai sujar o rio? Imagina que eles tenham feito algo no meio do caminho, né? Tipo uma estação de tratamento, né? Eu acho que assim, realmente foi sucesso. Eu não sei o que fizeram. A informação que eu tenho aqui vai até aqui. Ou então o pessoal de Chicago parou de ficar doente, mas todo mundo ali do rio pra baixo, do Mississippi pra baixo... Todo mundo doente. Você só passou o problema pra outro lugar? Deu o pessoal lá em Nova Orleans, tá tudo doente por causa... A gente precisa entender o que aconteceu. Mas enfim, a obra de engenharia realmente é espantosa. Em Chicago, você vai ver em filmes as cenas dos trens, do metrô, que é por fora. Pra baixo da terra tem pouco, né? A maioria fica pra fora mesmo. Os trens lá são chamados de L, né? A letra L. E a cidade inteira, se você vai atravessar uma rua, tem aquelas estruturas de metal do metrô, que é uma característica muito marcante da cidade de Chicago, né, Livro? E a vantagem até da estrutura de metal é porque ela é menor, né? Por exemplo, aqui em São Paulo também tem pedaços do metrô que é aéreo, né? Que é por cima. Só que Levi Fidelix era o trem? Só que estrutura de concreto, então assim, uma estrutura enorme. A estrutura de metal é menor, né? Então ela não fecha tanto embaixo. Você vê o trem passando, e o engraçado é que a linha de trem, né, tem um loop. Uhum. Que ele fica andando, ele faz um círculo ali no centro da cidade, né? Exato, a malha de trem, de metrô, trem, cobre bastante da cidade de Chicago. É um barulho constante de trem passando, é uma imagem também constante na cidade. O loop é no centro ali, né? Bem onde tá falando, lá no Millennium Park. É onde todas as linhas se encontram e elas dão uma volta para poder ir para outras direções. É realmente uma rotatória de trem. Né? Dá um looping ali, né? The Loop. Exatamente, cara. E é o seguinte, eu fiquei, Livro, eu vou contar umas histórias aqui, porque quando eu fui pra Chicago aqui com meu amigo Billy, a gente falou, vamos pra Chicago pro Riot Festival, ia ter um festival, isso foi em 2017. E aí a gente falou, tinha várias bandas que a gente queria ver, vamos lá aproveitar, conhecer Chicago. Eu falei, vamos ficar 10 dias em Chicago, que eu gosto de conhecer uma cidade a fundo, né, ficar andando, não ir só rapidinho e voltar. Beleza. Eu fui ver no Airbnb. A gente foi demorando pra ver. Quando eu vi, tá tudo muito caro. Eu falei, mano, acho que não vai dar, hein, Billy? Porra! A gente conversando assim, foi enrolando. Fomos perdendo as oportunidades de casa, de apartamentinho ok. Eu tinha achado um grande que tava mais ao sul. Mas pra mim, olhando no mapa ali, não tava muito longe do centro. Eu falei, vou pegar esse aqui que tá com preço razoável. Livro era lá na Quebrada. O sul de Chicago é o lugar mais violento dos Estados Unidos. Né? É um lugar bem quebrado. Bem quebrado. E para dar mais detalhes dessa estadia, um tanto quanto tensa, eu vou falar com o Rodrigo Jacaré Banguela,
que mora em Chicago, né? Vou ligar pra ele aqui. Rodrigo Fernandes. Aúba! Grande Rodrigo Banguela Jacaré Fernandes. E aí, Bolinha, beleza, meu velho? Firmeza aqui aí em Chicago, tá muito frio, mano? Cara, tá frio pra caramba. Ontem tava fazendo -6, agora eu não sei não quanto é que tá. Você é louco, você dá aquela baforadinha, o frio congela as suas gotículas de saliva no ar e fica tipo uma nevinha? Isso dentro de casa. Ô, Rodrigão, é o seguinte, mano, obrigado por ter colado aqui no Rolezica, muito legal falar com alguém que está morando em Chicago, que fez um curso de cinema de comédia, você tá inserido na sociedade chicaguense ou chicagana? É, chicagana. Chicagana. Beleza, mano. Você se formou agora, né, em cinema de comédia em Chicago. Eu queria saber se o humor do brasileiro é muito diferente do humor do americano e se na hora de você criar, escrever, você pensa como brazuca ou como chicagano? Cara, é muito diferente o humor. No Brasil, a gente tá um pouco mais acostumado com uma parada mais expressiva, meio mexicana mesmo, sabe? Meio dramática, o drama das novelas, né? Porque no Brasil a gente tem mais novela, que nos Estados Unidos não existe novela, né? Tem muita série e filme. O humor brasileiro é mais pro Paulo Gustavo, que é expressivo, é um pouco de gritaria. O cinema brasileiro de comédia é um pouco uma gritaria. E o cinema americano, por mais que tenha o cara que vai tropeçar, cair da cambalhota, não é tanta gritaria quanto o cinema brasileiro. E o americano ser um pouco mais contido. É contido, mas nos stand-ups tem mais liberdade pra fazer umas piadinhas, não tem? Tem. No stand-up, aqui é uma lei, né? Os caras têm a lei da liberdade de expressão. Então, os caras podem ir mais longe porque tá protegido pela lei. Pode crer, mano. E uma pergunta, assim, bem simples. O que Cuiabá e Chicago têm em comum, além de começar com a letra C? Os dois estão no Centro-Oeste. O resto todo é diferente. Tudo é diferente. O clima é completamente oposto. Maravilhoso, mano. E qual que é seu filme preferido que é ambientado em Chicago? A trilogia do Batman, do Christopher Nolan, é inteira feita aqui em Chicago. Mas eu gosto muito do Blues Brothers. Aquele antigaço, que ele se passa todo em Chicago. Não curtindo a vida doidado? Cara, curtindo a vida doidado, exatamente. É aqui também. O Esqueceram de Mim é aqui também. Inimigos Públicos do Johnny Depp, Alta Fidelidade. Isso. O Fugitivo também é em Chicago. O Fugitivo, livro. O Fugitivo é daqui também? Caramba, esse que depois ele foge de Chicago. Tá explicado. Eu dormi no começo do filme e peguei só a partir da parte que ele foge. Aquela série, Um Amor de Família, Married with Children, também é em Chicago. Também, e aquela comédia romântica da Julia Roberts e da Cameron Diaz, Casamento do Meu Melhor Amigo, também. Uau, caramba, não sabia não, cara. E aí que legal. O musical, né, que levou 45 Oscars, Chicago, com o Richard Gere e a Catherine Zeta-Jones, né? Sim, esse eu sabia. Chicago tem uma coisa artística que é muito boa e muito valorizada, que é a criatividade do artista chicagoense, que é como eles falam, porque aqui não tem o desespero de Nova York, né? É uma cidade que não tem aquele desespero que Nova York o tempo todo tá acontecendo alguma coisa, que é uma São Paulo acelerada. Uhum. Também não tem o ego de Hollywood, né? De Los Angeles. Uhum. Então, o artista em Chicago, ele tem o tempo dele para se desenvolver, para criar, para montar uma comunidade e crescer na comunidade. Não existe, e mesmo o público, né? A sociedade daqui não bota essa pressão no artista. O cara vai ver um show de stand-up, mesmo que não tenha ninguém famoso lá, porque é muito mais sobre... vai ser engraçado. Uhum. Inclusive, Chicago é uma meca de surgimento de comediantes, né? Tem muito comediante. Sim, exatamente por isso. Ou que saiu de Chicago, ou que foi de outras regiões, mas foi pra Chicago e a partir de Chicago que se projetou. É muito por causa da Second City também, né? Que é onde eu me formei, a escola onde eu me formei. Que é onde o Steve Carell, do The Office, estudou comédia. Que é onde o Bill Murray estudou comédia. O Dan Aykroyd, a Tina Fey. E a Second City existe desde 1959. Então, é uma escola de comédia, ponto. É isso que é. Não é que é uma escola que tem curso de comédia. Não, é uma escola que todos os cursos são de comédia. Então, muito artista vem para cá para aprender a comédia da Second City
treinar nos teatros aqui de Chicago e depois ir para Los Angeles, Nova York e Atlanta, que tá bombando agora fazendo filme. Maravilhoso, mano. Eu tava falando aqui com o meu querido livro aqui no estúdio, Rodrigo, que, porra, eu peguei um Airbnb quando eu fui pra Chicago, mano, e eu não tinha noção de quanto ao sul esse apartamento estava, né? O bairro que eu fiquei foi em South Chicago. E como que foi essa minha experiência? Você me diz o tamanho do perigo que eu corri. Eu peguei, a gente chegou no aeroporto que fica na região noroeste da cidade, né? Lá, o O'Hare, E aí, o O'Hare. Aí a gente pegou o metrô, porque a gente falou, porra, a gente vai estar lá em cima, vamos pegar o metrô. E aí a gente passou pelo The Loop no centro, continuou descendo. Quando eu vi aonde que era o apartamento, meu querido Rodrigo, acabava o metrô no último ponto ali pra Zona Sul, por exemplo, e tinha mais muito caminho pra baixo até chegar, né? Puta merda, cara. Southside é pesado. E aí, a galera começou a ficar olhando pra gente de uma maneira estranha e falar, meu, quem são esses caras? Porque turista não vai pra lá. E aí chegou uma senhora muito gentil, por sinal, a gente cheio de mala, ela falou, vocês sabem bem pra onde vocês estão indo? A gente falou, sim, a gente alugou o Airbnb. Ela falou, vocês alugaram Airbnb no sul de Chicago? A gente falou, sim. Ela falou, oh my God. Eu falei, não, beleza. Ela falou assim, então vocês desçam na última estação, chama o Uber antes de sair do trem, pra quando ele chegar, vocês já estarem ali, não ficarem esperando ali, vacilando. A gente desceu, tinha vários manos ali olhando tanto pra gente, falando, o que são esses fera? E aí a gente pegou o Uber, não sei o quê. Mano, realmente, nós éramos duas figuras destacadas do resto de todo mundo lá. E a galera ficava olhando pra gente, olhando feio pra gente. Durante 10 dias, a gente tinha que pegar um trem e durava meia hora pra chegar até o centro de Chicago. E a gente tava num restaurante chinês e um grupo de senhoras ali conversando. E elas chegaram e falaram, olha eles aí de noite, ia todo dia no chinês, que era barato, né? Olha eles aí de novo, where are you from? Daí a gente falou, pô, a gente é Brasil. Ela falou, pô, Brasil, tal, não sei o quê. Elas começaram a investigar. Por quê? Elas falaram, tá rolando uma conversa aqui no bairro pra saber quem são vocês. Vocês são turistas mesmo? Daí a gente falou assim, tá todo mundo comentando. E a gente ia nos supermercados, todo mundo ficava olhando feio pra gente. Falou, mano, um clima pesado. E aí, Chicago é a mais violenta que São Paulo. O índice de homicídios lá é de 15 pra cada 100 mil pessoas. Sim. Né? Então, assim, realmente, aí a pessoa falou assim, olha, se vocês são turistas, vocês caíram aqui de paraquedas no lugar errado, vocês fiquem ligeiros. Porque assim, ó, da rua pra lá, o bicho pega. Ontem mesmo, uma mulher grávida foi assassinada aqui no quarteirão de baixo com um tiro na cara. E falou, porra, o que é isso? Tempo em tempo tem briga de gangue aqui que é sempre uma chacina, cara. Velho, o bagulho pesado. Ela chegou pra fechar e falou assim, ó, ninguém mexeu com vocês porque tava todo mundo achando que vocês eram polícia, os dois. Porque turista, ninguém achava que vocês eram, porque nem o turista é louco de ficar aqui. Isso aí, essa revelação é um problema, porque agora que todo mundo sabe que vocês não são policiais, talvez seja melhor vocês irem pro outro lado da cidade. Pois é, mas a gente passou uns momentos ali, porque a gente ia, o último trem saía, sei lá, 00:30, 00:15 do centro, então a gente, às vezes ele tinha uma bifurcação indo pro sul, que um trem vai pra um lugar, outro pro outro, a gente pegou o trem errado, a gente desceu numa quebrada, ele moveu os malucos ali no posto, o cara com um pau na mão, eu falei, agora que a gente vai morrer, Bilinho. Foi o dia que eu fiquei com medo mesmo, mano, porque não é brincadeira, mesmo a gente aqui em São Paulo, a gente acha que em nenhum outro lugar do mundo a gente vai sentir esse medo, mas lá em Chicago, no sul, eu senti, mano. Exatamente. Eu já tive amigos brasileiros aqui falando assim, rapaz, eu sou do Brasil. Eu falei, rapaz, o Brasil é um lugar muito, muito feliz, perto do que Chicago é. Meus amigos aqui, um amigo meu daqui de Chicago, ele é Uber, ele se formou comigo no curso, e a gente foi filmar o curta-metragem dele, e aí ele faz no curta-metragem ele é o Black Waldo, que no Brasil ele é o Wally negro, é onde está o Wally, e aí ele falou assim, no South Side, eu vou parar na frente de uma grafitagem, de um grafite que tinha na parede, no muro. Ele falou, a gente desce, filma e vai embora. A gente não pode botar tripé e ficar... Eu falei, mas por quê? Ele falou, cara, a gente não pode dar essa bobeira no South Side, não. Sim. E o cara vestido de Wally. Então ele falou, se a gente ficar muito tempo, as pessoas vão chegar até a gente perguntar o que a gente tá fazendo ali.
Não é que as pessoas olham e acham estranho, as pessoas vêm perguntar. Mano, essa vez que a gente desceu errado, meia-noite e meia, embaixo de uma ponte, tudo escuro, não deu 30 segundos que a gente tava num posto de gasolina e já colou os malucos pra perguntar quem que era a gente, de onde que a gente vinha, qual que era. Ele falou, os caras perguntam. Não é que os caras te olham torto, não. Eles vêm e querem saber quem é você. Sim, e o sul de Chicago é conhecido como Chirac, né, de Iraque, né? Inclusive tem um filme do Spike Lee que chama Chirac, que é meio chatão, mas assim, se quiser assistir, conta muito sobre isso. E o próprio documentário do Quincy Jones, que tem na Netflix, que o Quincy Jones é do sul de Chicago, né? Que o cara tomou uma facada na mão com 11 anos de idade porque entrou no bairro errado, entrou na rua errada. Exato. E um filme mais recente, o 7 de Chicago também, que conta uma história interessante. Aí tem a pergunta aqui pra você, Rodrigo, que a gente até fez lá no Instagram, você até repostou lá nos seus stories. E a dica pra quem vai morar em Chicago, era exatamente isso. Isso, cara, tem uma coisa muito legal dos Estados Unidos, que é, no Brasil, quando você fala que você mora no subúrbio, parece ser uma coisa muito ruim, né? Aqui, o subúrbio é um lugar muito bom de se morar. Como o centro de Chicago ele foi se desenvolvendo muito mais por empresas e prédios e indústria, então morar no subúrbio é onde as famílias moram. Uhum. Então é mais barato você morar numa baita casa americana no subúrbio, que vai ser um preço bom, do que você morar mais no centro ou mais localizado. Pode crer, então é isso. Bela dica, meu querido Rodrigo, mano. Então obrigado pela participação, te deixo um abraço aí, caloroso, já que você tá sentindo tanto frio. Pô, muito obrigado, aceito com muita alegria esse abraço. Maravilha, mano, é nóis, tamo junto, continua brilhando aí, voando aí, boa sorte pra você, abraço, velho. Valeu, abraço. Bom, Livro, falando de esporte aqui, a gente lembra na hora do Chicago Bulls, essa série The Last Dance é incrível, né? Todo mundo acho que já assistiu. Eu assisti e gostei muito, porque na época eu nunca fui um grande fã de esporte, de basquete, beisebol, futebol. Basquete um pouco mais, a gente assistia nessa época e tal. Só que eu não lembrava dos detalhes dessa história, não tinha acesso a essas cenas de bastidores e, porra, é um puta documentário, né? Não, é muito legal e até mostra como o Chicago Bulls era um time pequeno, um time que só tomava paulada e vira uma potência, o time mais famoso daquela época, né, por causa do Michael Jordan. Inclusive sobre basquete em Chicago, até pegando um pouco carona na história que você contou do Southside, o Southside também tem um lado positivo, porque é um dos lugares em que mais geram jogadores de basquete nos Estados Unidos. Anthony Davis saiu de lá, Isaiah Thomas saiu de lá, vários jogadores, e tem uma história sobre o basquete de Chicago, sobre esse jeito Southside de ser e como isso influencia na hora de jogadores que são mais ousados, mais criativos. Isso também tem... essa coisa mais selvagem, isso, o basquetebol moleque. Exatamente. E no caso do esporte de Chicago, também, no caso do beisebol, que tem 2 times em Chicago, acaba tendo essa divisão. O time do norte e o time do sul. Que é uma coisa não muito comum nos Estados Unidos, né? É uma coisa que a gente vê muito no futebol aqui no Brasil, que é o time da elite, o time do povão. Lá não é tão comum, mas lá tem no caso do beisebol. O Chicago Cubs é o time do norte e o Chicago White Sox é o time do sul. Sim, o Cubs é o time dos playboy e o time dos mano é o Chicago White Sox. Isso, o Obama, por exemplo, é torcedor do Chicago White Sox. White Sox, lógico, o Obama joga e bate uma bolinha de basquete também, o Obama, que eu já vi. Não, o esporte dele é basquete, o esporte que ele mais gosta. Mano. Meu querido Livro, agora é o seguinte, a pergunta que veio do amigo internauta lá do Instagram, qual é o melhor time da cidade? Bulls, Bears, Cubs ou Fire? Cubs. Cubs é o maior na história, tem mais representatividade. Mas é que assim, né, as pessoas gostam de... o pessoal de Chicago gosta dos vários times ao mesmo tempo, né? Não é que ele só gosta de um e não gosta do outro. Acho que o Chicago Bulls é o mais famoso no mundo por causa do Michael Jordan. Porque teve uma época de hegemonia, né? Então, o Chicago Cubs tem uma simbologia muito grande com a cidade de Chicago. O Chicago Bears é famoso por ter torcedores muito fanáticos e muito bêbados. Que ficam assim, da Bears. Eles eram até personagens do Saturday Night Live que criaram um sketch uma época que eram só torcedores do Chicago Bears. Bom, você aqui falou que o Cubs é melhor, você não falou do Bears e falou que o Bears só tem bêbado. Quero ver você falar isso na cara do Cairo Santos, que é o kicker brasileiro que joga lá. Que a gente vai ligar pro Cairo agora, o Zica das Bicudas, Livro. Quero ver se vai ter coragem, você que vai entrevistar o Cairo, tá bom? Tá bom. Alô? Eu
Gostaria de falar com o Zica das Bicudas aqui. Quem tá falando é outro Zica, o Bolívia Zica. É ele mesmo. É você que mete a bicuda naquela criança oval? Às vezes é a bicuda, às vezes é um pouquinho mais fraca, mas entrando tá bom. O importante é entrar, né, meu querido Caio? Obrigado por participar aqui do Rolezica, mano. A gente tá falando de Chicago, a cidade que você mora. E eu vou passar a bola pro meu querido Ubiratã Leal, conhecido como O Livro por toda a sua sabedoria, que é comentarista da ESPN. E ele manja tudo de todos os esportes, então ele vai falar com você. Troca uma ideia com o Zica das Bicudas aí, Livro. E aí, Caio, beleza? Tranquilo. Tá um abraço aí pra vocês. Você tá em Chicago agora ou você tá em outro lugar aproveitando as férias? Não, que isso. Acabou a temporada, dia seguinte já empacotei tudo, vim pra Flórida, saí daquele frio lá. Não dá pra ficar lá o ano inteiro, não. Eu moro na Flórida, aqui em Jacksonville, mais pro norte da Flórida, e volto pra lá só pra serviço. Nessa época é ruim jogar futebol americano, né? Porque você tem que ficar lá durante o inverno, né? Se eu gasto beisebol, por exemplo, que joga no verão e depois quando esfria você tá de férias, é mais tranquilo nesse aspecto, né? Exato, com certeza. E lá é bem animal o frio mesmo, assim. Eu lembro da minha primeira experiência com o frio de Chicago e eu joguei em Kansas City, que também faz muito frio, mas o de Chicago é outro animal. Assim, em 2017 foi minha primeira passada por lá. E eu levei meu cachorrinho, assim, de 1 ano de idade, e a gente saía pra fora. Eu lembro que a temperatura em Fahrenheit era, assim, -8 em Fahrenheit, que deve ser, acho que -20 e pouco, -30 em Celsius. E ele saía pra fora no concreto lá, a patinha dele queimava, ele não conseguia pisar, levantava a patinha assim e chorava de frio. Aí eu falei, nunca mais volto pra cá. Aí passa 3 anos, tô eu lá de novo. Tadinho do cachorro, mas tem uma vantagem. Qual é aquela época que o cachorro fica horny, querendo ficar fazendo movimentos peristálticos na sua perna? No frio, ele não vai botar o batonzinho pra fora, né, Caio? Não, acho que nem acha. Vai pra dentro ali e nem sente a vontade. Nesse sentido é bom mesmo. Ô Caio, uma coisa boa pra quem joga NFL é porque, assim, tem um outro jogo na quinta-feira, mas em geral é em fim de semana que tem jogo, né? Os times só jogam uma vez por semana, não é que nem nas outras ligas que é jogo todo santo dia. Então você tem mais dias ali pra ficar curtindo a cidade, né? Claro, você treina durante o dia, mas você fica ali esperando chegar o fim de semana pro dia do jogo, eventualmente tem uma viagem no dia anterior, tudo. Dá pra curtir Chicago? E o que você já curtiu de Chicago aproveitando esses períodos de entre um jogo e outro ali, que você só treina durante o dia e fica folgando à noite? Dá um pouquinho, assim. A gente tem um dia e meio de folga durante a semana, que é segunda-feira e metade de terça. Então, normalmente é quando a gente procura dar uma descontraída e conhecer um pouco da cidade. Assim, um ruim onde a gente treina, que fica 1 hora para cima, para o norte de Chicago. Então, é um pouquinho de uma viagem, assim, né, de carro, 1 hora, estaciona, passa o dia lá e volta. Então acaba sendo até assim, um pouco cansativo pela viagem toda esse processo, mas o que eu consegui aproveitar e curtir bastante foi quando tá mais quente, né? Tem até uma prainha gostosa lá perto de Lincoln Park, lá em downtown mesmo, no centro de Chicago, que assim, é no lago, a praia é no lago Michigan, então não é no oceano, mas tem uma areia muito legal, a galera aproveita como se fosse uma orla aí do Rio de Janeiro. Então é gostoso de ver esse contraste ali, porque os Estados Unidos, as praias aqui, até mesmo na Flórida, aqui não tem uma orla assim que você caminha ou dirige, tá ali do lado de uma água, né? Aqui as praias, as areias são muito, muito largas, então é raro você ter uma cidade como Chicago, assim, que você consegue ter um pouco da cidade de um lado e água do outro, e quando você caminha. Então é muito gostoso isso. E, Caio, quando a gente vê série americana, filme, a gente vê muito assim, sobretudo quando é na escola, às vezes quando é na universidade, que sempre a garota mais bonita ou as mais bonitas ali da escola querem ficar com o quarterback do time. Você, quando sai de rolê aí com seus amigos, aí com o pessoal do time, fica ruim pro kicker? Ou ainda dá pra... ou ainda tem alguma atração aí por cima do kicker? Não, total, cara. Eu lembro que eu passei só um períodozinho, assim, quando eu tava no Kansas City,
que eu fiquei solteiro, né? Antes eu namorava, depois conheci a minha esposa durante essa época, então só um períodozinho que eu saí com a galera assim pra curtir mesmo, e eu morava, inclusive, o nosso quarterback reserva, que chama Aaron Murray, foi uma estrela na Universidade da Geórgia, então ele ficou muito famoso, assim, então toda vez que eu saía com o cara, assim, as meninas faziam fila pra conversar com ele, aí no finzinho da fila ali, você sempre viu a menina chorando, porque, tipo, não ia dar tempo, que ele não tava dando atenção, aí que eu vi a oportunidade ali. Ô, Cário, eu não sabia que no futebol americano também dava pra fazer gol de rebote, velho. Pô, o que você entra ali pra matar o jogo no fim, né? Então você tem que estar sempre pronto. Maravilhoso, mano. Rolava muito disso. E tem um jogador aí, mais desconhecido aí, que pegou um rebote meu. É uma ex-namorada minha, o nome dela é Gisele. Mas valeu, Cário. Eu conto essa história aí, brasileiras mais famosas a Gisele, né? Que o pessoal, dentro do futebol americano, que o Brady é um jogador mais famoso, então eles falam assim: caraca, Brasil, você conhece a Gisele? Pô, Brady Moore, velho, pegando minha prima, assim, não gosto dele, cara. Falei, caraca, sua prima é a Gisele. Eu falei, aí já rolou demais fazer essa história aí, pessoal. Mas, pois o pessoal curte. Mano, então é isso, cara. Obrigado aí, velho. Um abraço pra você. Sorte aí, Chicago Bears, que você continue brilhando aí. Um abraço de zica pra zica. Abração, obrigado. É nóis. Maravilhoso, hein, livro? Oh, muito bom. Muito bom. Cairo Santos vivendo a melhor fase da carreira dele agora no Chicago Bears, virou ídolo da torcida. Oh, delícia, né, mano? Imagina se fazer sucesso no futebol americano assim, que é isso, o cara mora na... Eu falei morava em Chicago, mas ele mora na Flórida, velho. Olha que doideira. É porque ele Jacksonville. Ele foi pra lá, inclusive ele morava no sul, né? Mas acho que não era na Flórida, acho que ele morava na Louisiana. E ele fez universidade lá e daí se destacou pra ir jogar na NFL, e daí você vai onde oferecem contrato. Só gosta, né, dos estados pantanosos, né? De que tem jacaré, que não é Banguela. Então, Louisiana e Flórida. E ele foi pra lá pra fazer high school, né? Intercâmbio. E acabou entrando no time e tudo. Que é isso tá bem demais. Mas agora eu quero falar de um assunto aqui com você, Livro, que é o assunto que você mais gosta, adivinha? Não sei. Comida. Opa. Mano, em Chicago tem o Taste of Chicago, que é o quê? O maior festival de food trucks do mundo. Acontece no verão, né? Atrai mais de 1 milhão de visitantes do mundo inteiro. Vários tipos de gastronomia, aquela coisa, todas as nacionalidades. Aí tem eventos lá de música e outras coisas. Só que eu acho que o prato principal de Chicago são dois, mas o principal é a Deep Dish Pizza, a Stuffed Pizza, né? Que é basicamente uma torta, bem diferente da pizza italiana ou a que a gente come aqui no Brasil, servido em uma forma alta de uns 7, 8 centímetros, a massa bem mais grossa, né, do que as pizzas tradicionais e com muito molho, muito recheio, queijo, tudo mais. Não é isso, querido Livro? Isso. E existe até uma rivalidade muito grande entre Chicago e Nova York pelas pizzas, né? Porque são duas cidades que desenvolveram o seu estilo de pizza. Uhum. Então tem a pizza de Chicago e a pizza de Nova York. A de Nova York é aquela fininha que o pessoal até come com a mão. Sim. Né? O pessoal pega e come com a mão. A de Chicago é grossona, como você falou. É uma torta. Engraçado que eles até põem as coisas em ordem diferente. Eles põem a massa, depois eles põem o queijo, tudo, e põem um molho em cima de tudo. Sim. É um negócio meio estranho, vou admitir. Eu prefiro a pizza de São Paulo. Mas e a da Itália. Mas entre a de Chicago e a de Nova York, eu fico com a de Chicago. É diferente, pelo menos, né? Tem 3 lugares. Lá tem os lugares que os turistas mais vão, que é o Giordano's e o Uno e Due, que são a cadeia de Deep Dish Pizza. Mas o Giordano's é muito clichêzão, assim, de nome de restaurante italiano que os mafiosos se reúnem, né? Exato, essa é a cara de Chicago isso, né? Giordano's, Uno e Due. E só que os locais me deram a dica, ó. Tem um que é melhor do que esses lugares aí que a turistada vai, que se chama Low, né? Low Malnati, que é onde a gente comeu. E realmente é diferente, mas vale a pena experimentar. Eu não achei nada demais, achei cara pelo que é, na verdade. Mas a gente teve que experimentar, lógico. E tem o Chicago Style Hot Dog. Esse é bom, hein? Você gostou? Oh, ele é pequenininho, né? Assim, de tamanho.
Não, eu peguei, eu era grande. Daí vai. Porque assim, mano... eu não me contento com pouco. Exatamente, você vai comer, já come o grandão, né? É assim, o pão é salsicha, um monte de ingrediente, né? Tem picles, né? Uns pedação de pepino, assim, cebola, tomate, o spot pepper, que é um tipo de pimenta verde. Não tem ketchup, não tem mostarda e não tem maionese. Mas tem aquele... Qual que é aquele Relish. americano? O relish. Isso. Relish é... aipo e mostarda amarela, né? A mostarda tem. Eu não tenho o ketchup e a maionese que a gente põe no Brasil. Exato, mas assim, é bom o dog, mas, por exemplo, eu não gosto muito de picles. Então eu ia tirar metade do dog, porque é uns pedaços, uns nacão de picles. E o principal aqui, pra onde você for pra Chicago, come no Portillos. Eu comi no estádio de beisebol. Então, que é um lugar bem típico pra comer um cachorro quente, né? Sim. Se eu tivesse que viver a minha vida inteira comendo um cachorro quente, eu prefiro o nosso aqui. O prensadão, mano. Eu não gosto de prensado, eu gosto dele sem prensar. Sim, sem prensar, ele fofinho, então. Isso, é. Mas daí você gosta. Se você falar que você gosta com purê, o pessoal do resto do Brasil vai querer te matar, que fala que isso é coisa de paulista idiota, que põe purê no cachorro quente, mas eu também gosto. Exatamente. Eu gosto de purê e vinagrete misturadinha. Exatamente. Mas assim, agora, pra comer alguma vez, pra experimentar, tudo esse de Chicago é legal, pô. Ele é bem apimentado, você tem que gostar de uma coisa apimentada. E assim, hambúrguer. Porra, eu fui em 2 lugares de burger lá. Você comeu burger lá? Acho que não. Eu fui num que chama Au Cheval, né, que é o nome francês, e outro que chama Kuma's Corner. Esse Kuma's Corner fica lá em Wicker Park, que é o bairro mais ao norte, que é muito interessante, porque além do hambúrguer ser grande e bom, só toca death metal, mano. Então você entra no lugar, é só uma som do demônio rolando. E foi onde rolou essa história do meu amigo Billy, né? A mulher falou, you want smashed potato, fried potato, what kind of potato? Ele falou, eu quero só potato mesmo. Bem assim, em português. Eu fiquei rindo disso uns 10 minutos, a mulher não entendeu, não, ela ficou até brava. Falou, não, ele quer batata frita, moça. É fried potato. Okay. Agora em Chicago também, pra quem quer explorar a gastronomia, como tem muita gente de tudo quanto é lugar do mundo, tem muita comida internacional lá, né? E 2 comunidades muito grandes de Chicago são mexicanas, mas aí quem é comida mexicana pode explorar lá. Se bem que isso você consegue em outras cidades americanas. E a comunidade grega é muito famosa em Chicago. Comida grega é maravilhosa. Então tem bairro grego, que tem muito restaurante grego por ali também, então vale a pena. Muito bom. Eu fui num restaurante grego lá, que tinha um prato que... Eu já conhecia comida grega, mas eu quis aproveitar que tinha esse prato, né? Que é um pouquinho, é um prato só, mas é um pouquinho de cada prato deles. É um pupurri. Isso. Daí você consegue experimentar vários ao mesmo tempo. Experimenta uma saladinha grega com pepino, tomate e o feta cheese. Você come um pouquinho de moussaka, que é uma... mas são 2 tipos de moussaka, por exemplo, lá. Tinha moussaka, pra quem não conhece, é uma lasanha de berinjela, basicamente. Com molho de bechamel, carne moída e tudo mais. É uma delícia. É uma delícia. E tem um bairro que fica bem... Assim, tá falando dessa entrada do Chicago River. O bairro que fica logo acima, que chama Magnificent Mile, que é o bairro chique das madames, das lojas e os prédios famosos e tal. E lá fica uma doceria italiana que é a Ghirardelli. Pelo amor de Deus, se você for em Chicago, você vá nessa doceria, porque eu nunca comi nada mais delicioso do que o chocolate e o sorvete desse lugar. Mas a Ghirardelli é famosa por ser de São Francisco, a fábrica, né? Então, essa de Chicago eu não conheço, mas agora já fiquei interessado. Você foi lá, já comeu os doces desse lugar? Não, o chocolate deles eu já comprei. É incrível, né? É muito bom. E eles têm uma especialidade que é chocolates em que tem toques de caramelo, que eles botam um pouco... Não só chocolate com caramelo, chocolate com caramelo laranja, sei lá o quê. É muito bom. Isso que você não fuma imagina a larica que você ia meter em livro. Puta que pariu. Agora eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, sei que você também, que é música, mano. No começo do século XX, houve a grande migração do povo, principalmente do povo afro-americano do sul pro norte dos Estados Unidos, atrás de melhores condições de vida, de trabalho e tal. E isso incluiu grandes nomes do blues e do jazz de New Orleans e do delta do Mississippi, que mudaram pro norte do país, foram para Chicago, né? E fez a Chicago se transformar numa grande meca do blues e do jazz. Tem um filme que conta muito bem essa história do jazz de Chicago, que é o Cadillac Records. Já assistiu? Esse não. É maravilhoso. É a história da Chess Records, que é do imigrante polonês Leonard Chess, que é interpretado pelo Adrian Brody, né? E ele contrata músicos de blues como Muddy Waters e o gaitista Little Walter,
né, dar uns carrão pros caras. Sabe aquele cara que vira o paizão dos caras que ele agencia, da gravadora dele, dá uns presentão, os caras gostavam dos carrão fancy e tal. E aí tem a Beyoncé interpretando a Etta James. É um filme maravilhoso que conta a história da Chess Records lá do jazz e blues de Chicago. E você foi em bar de jazz lá, Livre? Fui em bar de jazz e fui em bar de blues e, olha, é sensacional. Sensacional. É a melhor sensacional. parte da cidade, assim, pra mim, o que eu mais gostei foi de ir nos bares. Eu tive 3 noites lá, eu e minha mulher, né, a gente programou de ir uma noite num bar de jazz e uma noite num bar de blues. A gente foi num bar de jazz, num bar de blues, a gente chegou na terceira noite e falou, vamos de novo? E a gente repetiu um dos bares. Você lembra quais que vocês foram? O bar de blues era o Blues. Que é BL, como se fosse uma sigla, mas é blues, né? É BLUES, tem um pontinho ali depois de cada letra, mas é o blues, que fica no mesmo quarteirão do Mystic Treats, acho. Fica no norte de Chicago. O bar de jazz, eu pesquisando rápido até acho, mas ficava no centro. É o Jazz Showcase. Acho que não era, não. Então, eu fui nesse Jazz Showcase, que fica mais lá no centro, que era um bar de jazz desses que você vai, mais refinado, que todo mundo tem que ficar em silêncio, sentadinho, ouvindo, né? E tem o Buddy Guy's Legends, que eu vi um show de um bluseiro lá que chama Jimmy Burns. Assim, de ambiente é o pior deles, que tem uma luzona fria, sabe? Assim, não é um lugar gostoso, Buddy Guy's Legends, mas, porra, é a casa do Buddy Guy. Eu fui no Kingston Mines. Esse sim é um lugar legal. Foi o show que a gente mais pirou, porque era o show da banda do baixista Larry Williams. E era um filho da puta de um baixista que, mano, ele é canhoto, Livro. E ele é aqueles canhotos que simplesmente twista o baixo pro outro lado e toca invertido, mano. Então a corda grossa, o misão fica lá embaixo. E o cara dá umas slap, o filho da puta tocava pra um caralho. Eu fui lá pra frente pegar o solo dele, né, Billy? Falei, daqui a pouco ele vai fazer um solo, esse animal aí. E eu quero filmar, porque o cara era incrível. Inclusive, também tá o videozinho aí no Instagram pra você conferir e ver se eu não tô falando a verdade. E outro bar muito interessante lá, que é um speakeasy, na verdade, é o Green Mill, que era o speakeasy preferido do Al Capone, Livro. Lá nos anos 40, na época da Lei Seca, os speakeasies eram bares que clandestinamente vendiam as bebidas, eram clubes também, que não era qualquer um que podia entrar, você tinha que ter uma carteirinha, porque era uma coisa proibida, a polícia ficava atrás. O Al Capone era o chefe da máfia que comandava, né, que abastecia, né, esses bares com as bebidas, em mais de 10 mil boates de Chicago. É uma loucura, até os caras pegarem ele. E ele tava sempre lá nesse Green Mill. E o legal é que os caras mantêm o lugar exatamente como era, a decoração, tudo. E às quintas-feiras tem uma big band de jazz, com vários músicos fudidos tocando. Esse jazz antigão dos anos 40. Desde essa época, e eles mantêm até hoje, isso é transmitido ao vivo via rádio. Então tem um programa de rádio que são os caras tocando lá com o barulho da galera que tá no bar mesmo. Abre pista de dança, fica todo mundo dançando. Puta, foi incrível também conhecer o Green Mill. Tudo lá no nosso Instagram aí, mano. Eu dei uma pesquisada aqui, o lugar que eu fui foi no Andy's. Andy's, que é um bar de jazz, mas que também você pode comer lá. E o que eu gostei desse lugar, e em outros lugares lá de Chicago, assim, que é bem mais light, assim, né? Aqui, bar de jazz, assim, às vezes é um negócio meio sofisticado, e lá é mais light. Então, assim, claro, você não pode ficar falando alto, você tá atrapalhando o show. Mas, por exemplo, quando eu fui no terceiro dia, né, que eu falei que eu fui em 2 dias, e depois eu quis repetir, a gente passou antes no mercado pra fazer umas compras aí, porque era o nosso último dia antes de voltar pro Brasil. Então a gente passou no mercado pra comprar umas pimentas, umas coisas que a gente compra ali pra querer trazer, né, de lembrança. A gente chega lá no lugar, no bar, assim, com uma sacola de mercado ali, tranquilo. Você paga lá a taxa, entra. Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Assim, você entra, fica vendo. Tinha uma mulher que levou um livro, então ela ficava lendo o livro enquanto ouvia o show. Pensar assim, um clima bem mais leve, assim, você só curte a música. Eu vou falar um negócio pra vocês. Falam, pô, deve ser caro esses rolês. Esse Jazz Showcase, que era um lugar mais refinado, que tinha que ficar quietinho e tal, custou $20, que era o mais caro. Era $20 o mais caro. Por exemplo, esse do Kingston Mines, a gente pagou $5 pra entrar. O blues eu paguei 5 também. $5 você vê um puta show, cara, é incrível. São coisas assim que só lá mesmo, lá nos Estados Unidos, nos lugares assim, que você encontra. Porque, são uns puta músicos tocando por $5. E o blues de Chicago, né, o blues em Chicago, ele acabou ganhando um estilo próprio, né, que é o Chicago Blues. É um estilo de blues típico de Chicago. Tem mais instrumentos elétricos, né, ele é diferente, é um negócio menos rústico. Menos rústico, porque
blues original do Delta é bem mais rústico. Se você for ouvir o Robert Johnson, Sim. que inclusive compôs o Sweet Home Chicago, né? Uhum. Mas se você for ouvir a versão original, é muito mais rústica. É fácil comparar. Ele gravou numa casa, né? O Robert Johnson, que tem toda uma lenda que eu vou contar no episódio New Orleans, que eu saí de New Orleans, fui pra Clarksdale, que é a cidade onde o Robert Johnson fez o pacto com o demônio pra aprender a tocar blues. E o blues nasceu lá com os escravos da fazenda de algodão, falando do sofrimento deles e improvisando instrumentos, né? Eu comprei, inclusive, um cigar box guitar, que é uma guitarra feita com uma caixa de charuto e um cabo de vassoura e a corda, mano. Então, assim, é incrível. Isso fica pro episódio New Orleans, mas sim, Chicago tem o seu próprio estilo de blues. É só ouvir o Sweet Home Chicago do Blues Brothers, que você vê bem a diferença do Sweet Home Chicago original. Que daí a diferença bem clara ali do estilo musical. Muito bem. E, mano, do Speakeasy, cara, é muito louco, né? Que só em Nova York tinha mais Speakeasy que em Chicago. Tinha 7.000 Speakeasies espalhados pela cidade, né? E os mais visitados eram o Green Mill, esse que eu falei, e o Butch Maguire's. Essa história do Al Capone. Tem o filme Os Intocáveis, né? Que é maravilhoso, de 87, do Brian De Palma, também diretor do Scarface. E o filme é estrelado pelo Kevin Costner como agente federal, polícia, e o Robert De Niro como o Al Capone, chefão da máfia, e o Sean Connery como oficial de polícia de Chicago também. E o Sean Connery ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Esse filme é maravilhoso. E o filme é baseado em fatos reais. O Al Capone existiu, como você mesmo falou. Ele ia lá no bar. Ele tem, assim, ele era uma figura da sociedade de Chicago na época, né? Até porque todo mundo sabia que ele era mafioso, mas não conseguia aprender, né? Então ele tava por ali, ficava indo nos lugares, todo mundo conhecia ele. Exato. Bom, a gente tá falando muito aqui que Chicago é uma das mecas do jazz e do blues, mas também tem rock and roll em Chicago, meu querido livre. Nossa atração internacional de hoje é o Mr. Ryan Roxie, guitarrista do Alice Cooper. Que chiqueza, hein, livro? Pois é, né? O Alice Cooper que é de Detroit, mas ele é de Chicago. Ele é de Detroit, exatamente. Detroit Rock City, como dizem os meninos do Kiss. Mas é o seguinte, vamos ligar pro Ryan Roxie, que ele mora, acho que na Suécia. Tá longe. Talvez tenha um delay aí de diferença de PIB, né? Aqui, né, Lisa? Hello, Mr. Ryan Roxie. Are you busy right now, or you can talk to me? Not at all. I'm all yours, dude. Sorry about that earlier, but all good now to chat. What's happening? It's kind of dangerous you saying that you are all mine, you know? The thing is, man, I never double book, and you know, usually I have someone that helps me a little bit organize my calendar, aka my wife, and she did not, you know, I said, no, I can handle this. I can handle my schedule. Well, guess what? I'm going to be having a nice dinner with my wife later on tonight and telling her how much I would wish that she would help me start arranging my interviews again. Oh, it's all right. I'd like to thank you very much for your time, and it's really nice to have you here at my podcast, Rolezika, Mr. Ryan, which is much more famous than that podcast called In the Trenches, for example. Oh, man. Thank you for even saying the words In the Trenches. I like the way it rolls off the tongue with your accent, too. It sounds good in any country, doesn't it? In the Trenches, because we all are. Bom, eu perguntei se ele estava ocupado, porque eu tinha ligado antes. Ele falou, me dá mais 15 minutos. Aí ele respondeu, 0 ocupado, eu sou todo seu. Desculpa não ter atendido antes, mas agora tá tudo certo. Aí eu fui brincar com ele, né? Respondi falando que é meio perigoso ele falar que é todo meu. Uma zoeira, eu acho que ele ficou meio sem graça. Achou que eu tava falando sério, cantando ele. E ele respondeu sobre a agenda de entrevistas, que ele nunca dá brecha, né? E marca 2 no mesmo horário. Quem cuida da agenda dele é a esposa, blá, 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 que vai aproveitar e pedir pra mulher ajudar mais com isso durante o jantar de hoje. Okay. And a little green bird told me that you've got a lot of fans here in Brazil. Is that right? Put it this way. I'm a fan of a lot of rock and rollers in Brazil because I think they're one of the best audiences on the planet. When we went there to play last time, you know, we got to play a show. Obviously, Rock in Rio was an amazing, good time for us. We really enjoyed that. But then we also got to play São Paulo with Guns N' Roses. So you can't imagine a better audience than a rock and roll Brazil audience, you know? I was right there. Oh, you were there. Nice, yeah. Man. Well, thank you for being there. And
I was there too. You know, Yes. I was on cloud 9, but I was there as well. Yes, man, it was amazing. Aí eu falei que o Passarinho Verde me contou que ele tinha muitos fãs no Brasil. E aí ele respondeu que é um fã dos roqueiros do Brasil, porque pra ele tem um dos públicos mais animados do mundo, né? E quando vieram tocar da última vez aqui, e ele falou que claro que o Rock in Rio é incrível, mas que também tocou em São Paulo com o Guns N' Roses, que ele não consegue imaginar um público mais foda que o do Brasil. Eu falei que eu tava lá nesse show, e ele falou, ele brincou, né? Eu também tava lá. And you are from Sacramento, California, and it's pretty close to San Francisco. And Chicago is known as the Windy City, but I've been in both cities and I caught much more wind in Frisco. Does it make sense, Ryan? Well, we have wind and we have fog and we have the Golden Gate Bridge, I guess. It makes a little bit of sense that there's more wind because we're right on the edge of the coast. We're in the bay. Mm-hmm. So, I mean, but to be honest with you, I can't imagine it being windier than Chicago because the last time I was in Chicago, it was so windy that, Alice and I almost didn't golf that day. But then again, nothing keeps us from playing golf on show days. Eu disse pra ele que Chicago é conhecida como a cidade do vento, Windy City, né? Mas que em São Francisco, quando eu fui pra lá, eu peguei muito mais vento que em Chicago e perguntei qual que é o sentido disso, já que ele é de Sacramento, né? Que é uma cidade bem pertinho de São Francisco. Aí ele respondeu, faz um pouquinho de sentido sim, porque ali a gente tá bem na costa, numa baía, mas pra ser sincero, eu não imagino uma cidade onde vente mais do que Chicago. Uma vez ele e o Alice Cooper foram lá jogar golfe e que não rolou por causa do vento. And in your opinion, Ryan Roxy, what's the world's capital of jazz? New Orleans or Chicago? Wow. That's a good one because when you say straight up jazz, I think you're going to have to maybe give it to some of the, jazz musicians down south. But if you start going blues and you start bringing it up and you start putting any sort of rock and roll and a blues twist on it, there's no doubt that Chicago rules. And in Chicago wins every single time. So it depends on what type of jazz you're talking about. Eu fiz uma pergunta clássica. Qual que é a capital do jazz na opinião dele? New Orleans ou Chicago? Ele respondeu que depende do estilo de jazz, né? Se for o jazz raiz, o jazz mais puro mesmo, talvez seja ali no sul. Mas se você pegar o jazz com um toque de blues e rock and roll, sem dúvida que Chicago pra ele é que manda na porra toda. Yeah, do you consider the greatest jazz musicians born or raised in Chicago, like Bo Diddley, Curtis Mayfield, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Buddy Guy, as an influence for you to play rock and roll? There's no doubt that all those names that you just mentioned were positive influences. You combine American blues, jazz, rock and roll type vibe of the Chicago area with sort of the British invasion of rock and roll, which they were, which many Chicago, they were completely influenced by Chicago musicians. You get the British invasion as well as the influence, and that's where pretty much all my favorite music comes from. A pergunta foi se os maiores nomes do jazz ali, que ou nasceram ou que foram morar em Chicago, explodiram em Chicago, são uma influência pra ele na hora de tocar guitarra, na hora de tocar rock and roll. Ele falou que sem dúvida todos esses nomes pesados representam uma influência positiva, mas que pra ele a mistura disso com a invasão do rock britânico foi o que mais o inspirou como músico e guitarrista. Good, and what's your best or funniest or more interesting story that happened in Chicago? Well, there's been a lot of them. There's been a few. Chicago's always on our itinerary to play. And I think one of the most memorable, was when I got to watch showing the summer premiere. It was like a summer movie in the park, in that center park there Millennium in Chicago. And they have they show the movie and stuff. I got to watch Wayne's World front row, and Alice Cooper introduced the movie, and everybody that was watching the movie started going, "We're not worthy," and they're been chanting to him.
before the movie started. And then it was just real fun to watch that movie that many years later, because that just happened on the last time we were through Chicago. I think it was like in 2019 sometime. It's a good, really quite fun. It's a good memory. A história mais incrível é que ele viveu em Chicago. Bom, ele falou que é sempre destino legal e que uma vez rolou a pré-estreia daquele filme Wayne's World, Quanto Mais Idiota Melhor, aqui no Brasil, lá num parque central que eu deduzi que é o Millennium Park, ou seja, isso foi em 1992, né, que o filme foi lançado e que o Alice Cooper tava lá, né, eles estavam lá e o Alice Cooper anunciou o filme pra galera que tava lá assistindo, a galera ficou louca, gritando, acenando pra ele antes do filme começar e que foi muito louco ver o filme nesse tipo de situação. And do you ever heard about Rita Lee, that's a Brazilian singer, a woman? No, is she living in Chicago? She revealed that during a Brazilian tour in the 70s, she had to steal one of Alice's snakes because the poor animal wasn't being treated right, according to her. And Alice said that his snakes have a better care than his band partners do. Is it true, Ryan? Is it true? Now, I will tell you this. This is actually truth, because the snake does ride on the bus with us when we have a snake. Obviously, it's not the same snake from the 70s. That would be crazy. That snake probably retired years ago. Yeah. But, the current snake that we have on tour with us with Alice Cooper does ride in his own bunk, or his or her bunk. I'm not sure. I haven't checked, under the skin of the snake recently. But it does ride in its own bunk, and it has a heated electric blanket that keeps it warm, which is more than any of us band members have in our bunks. So it's true. Ok, Ryan. Aí eu comentei sobre uma história que a Rita Lee conta, né? Que durante uma turnê do Alice Cooper aqui no Brasil nos anos 70, ela colou no show e ela teve que roubar uma das cobras do Alice Cooper, porque, segundo ela, a bichinha estava sendo maltratada. Aí o Alice Cooper depois respondeu falando que ele trata as cobras dele melhor do que os próprios companheiros de banda, né? E eu perguntei pro Ryan Roxy se é verdade. Ele deu risada, falou que sim, que as cobras viajam com eles, né? Obviamente não são as mesmas cobras dos anos 70, que essas devem estar aposentadas há muito tempo, mas que as cobras do Alice Cooper têm seu próprio beliche e tem um cobertorzinho elétrico para manter elas quentinhas. I thank you very much for being here. It was a pleasure. I'm glad to have you here. Thank you very much. Well, I appreciate you having me on, and I hope I can get as many people playing guitar and starting to get inspired to play guitar as possible. And just always reach out to me, and hopefully we can talk again. Okay, man? Okay, thank you very much. See you, man. Have a good one. Bye, Take care, buddy. Thank you. Thank you. E aí, pra acabar, ele agradeceu e disse que quer inspirar mais e mais gente a tocar guitarra. E se você quer pegar um cupom de desconto pro curso de guitarra do Ryan Roxy, cola lá no nosso Instagram que vai estar ali nos destaques de Chicago. Bom, esse foi o guitarra, mano, do Alice Cooper participando aqui, uma coisa totalmente inusitada. E tem outras bandas, assim, não tem muitas bandas de rock conhecidas de Chicago. As mais conhecidas são Smashing Pumpkins, que é de Chicago. Wilco, o Ed Vedder nasceu em Chicago também, acho. Mas o Pearl Jam não é de Chicago, mas ele é de Chicago. O Ed Vedder, sim. O Kanye West não é de Chicago, mas também foi pra Chicago. Chicago também é a cidade onde nasceu House Music, que meio que abriu os caminhos aí da música eletrônica. Um dos precursores, o Frank Knuckles e todos esses caras que começaram a fazer música eletrônica, eles têm uma raiz muito forte de ouvir blues, jazz e também rock. É muito louco, porque todos esses caras, eles cresceram ouvindo isso e criaram um gênero musical de música eletrônica enraizado nesses outros gêneros. Então é uma banda totalmente alternativa, totalmente independente aqui, que ninguém quase conhece, que é o The Eternals, que é uma banda que já tocou aqui no Brasil, fez um show de graça com o Hurt Mode, uma vez aqui no Centro Cultural na Vergueira, de graça. Esses caras vieram tocar, se quiser procurar aí. E tem uma banda muito famosa de Chicago, que eu esquecendo que não é muito o seu estilo, também não é muito o meu, não, mas é a banda Chicago. A banda Chicago, exato. A banda Chicago é de Chicago, e aquela, pra quem não sabe... Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire também é de Chicago. Também é de Chicago. E assim, mano, só pra falar, as bandas que eu vi nesse Riot Festival quando eu fui pra lá, foi no Douglas Park, e tinha um line-up que, pro meu gosto, foi o que fez eu querer ir pra Chicago, né? Danzig, porque eu nunca tinha visto o Danzig, que ia vir pra São Paulo, cancelou, nunca tinha visto o show do Danzig.
E achei meio tosco, na verdade, porque os músicos eram meio ruins, mas valeu porque era o cara que eu queria ver. Aí teve Ministry, aí teve Bad Brains, aí teve Wu-Tang Clan, aí teve Gogol Bordello, teve Mike D do Beastie Boys fazendo um DJ set, teve o Dead Cross, que é a banda do Mike Patton com o Dave Lombardo, um dos projetos mil do Mike Patton, gosto de todos. Aí teve Nine Inch Nails e teve Queens of the Stone Age. Olha que maravilha, tá bom, de festival e livro. Puta que pariu. Isso só os que eu mais gosto, tá? Tem milhares de outras coisas no festival ali. E pra fechar, eu vou contar uma história. Só pra acabar. Mais uma história, eu não paro de falar aqui, mas aqui em Chicago tem muita história. A gente voltando, o que aconteceu? Lá em Chicago eu comprei o baixo dos meus sonhos, meu querido livro, o Rickenbacker. Comprei o Rickenbacker maravilhoso. Falei, porra, eu já cheguei com baixo e baixolão de Nova York, não deu nada, vou levar o Rickenbacker, beleza. Cheguei no aeroporto, embalei e fiquei com dor. Falei, será que eu levo no avião? Os caras falaram, não dá pra levar no avião, a gente coloca a fita de frágil, não vai acontecer nada, fica tranquilo. Eu fiquei com o cu na mão daquele baixo sendo transportado, né? Os caras jogarem o baixo, mas enfim, eu falei... Não tava na maleta de fumar? Tava num case, bonitinho, mas mesmo assim eu falei, os caras jogam os negócios, né? Dá um medo, mas enfim, não tinha muito o que fazer. A gente tinha uma conexão no Panamá. Aí chegamos lá no Panamá, olha o que aconteceu, livro. O aeroporto de Panamá teve uma pane elétrica, ficou sem luz durante horas e atrasou todos os voos que tinha lá. Isso culpa do aeroporto. Quando a gente chegou lá, já era de noite, o aeroporto tava vazio, mano. Não tinha mais voo, foi tudo cancelado. E chegou uma galera de alguns voos lá e tinha que remarcar a passagem pro dia seguinte e tinha 2 pessoas num guichezinho pra marcar a passagem de 700 pessoas. Então tava um tumulto, cara, a galera nervosa, brigando, gente dormindo no chão, família inteira, velhinho no chão, dormindo. E a gente vinha de um colchão ruim, que a gente ficou com as costas tudo fodidas na casa dessa tia lá em South Chicago, um colchão filha da puta, velho, que afundava. E eu e o Billy, a gente tava com dor nas costas de verdade, tinha que tomar os remédios, mano. Aí, beleza. Aí a gente chegou lá e falou, fudeu. Até eu conseguir remarcar essa passagem, porque tinha um tumulto, uma multidão em torno de 2 pessoas, e nego xingando, eu quero dinheiro de volta, eu quero isso aqui, eu quero um hotel, eu quero... Sabe aquela confusão? Eu falei, mano, puta que pariu, que zica, né? Aí esperei todo mundo remarcar a passagem, porque eu não queria ficar num tumulto lá. Isso demorou umas 3 horas. Isso foi ficando mais tarde, já era de noite. Consegui remarcar finalmente, depois de horas, a passagem pro dia seguinte, fim de tarde. Beleza. Eu falei, Billy, eu não quero dormir aqui no chão do aeroporto, porque as minhas costas não vão aguentar, velho. A gente não merece. Vamos sair daqui e pegar o hotel. Os caras, não, vocês não podem sair. Não pode sair do aeroporto. Eu falei, como não pode sair do aeroporto, velho? Não vou dormir aqui. Não pode. Eu falei, mano, uma hora eu consegui. Eu falei, ó, preciso sair. Os caras falaram, não sai agora aqui nesse horário aqui na frente, que tem um monte de malandro aqui. Os caras falam que é táxi, não é táxi porra nenhuma, eu vou roubar vocês. Eles, vamos arriscar. Eu falei, Bilhão, aqui dentro a gente não vai ficar. A gente saiu, nossa, que saiu do aeroporto, tinha uns maluquinhos assim, e tinha um micro-ônibus na porta. Eu vi que era micro-ônibus chamando os turistas pra entrar. Eu falei, Billy, é o seguinte, entra nessa porra desse ônibus sem perguntar nada, faz cara de que você é um turista que tá puto, faz cara de rico, faz cara que você tava na primeira classe e entra. Não, mas é onde que vai? Onde que a gente vai? Onde será que esse ônibus vai? Eu falei, foda-se, entra nesse ônibus e a gente vai parar onde o ônibus parar. Beleza. Mano, a gente entrou no busão. Era sim o ônibus que pegou o pessoal da primeira classe, porque eles falaram que pra gente lá, que não tinha mais hotel. Falei, vocês têm que providenciar hotel pra todo mundo. Não é culpa da companhia, acabou a luz no aeroporto, a gente não tem nada a ver com isso. Só que pros caras da primeira classe, eles deram hotel. Entendeu? E era essa galera que tava entrando nesse micro-ônibus. A gente ficou ali e tava uma confusão. E os caras já puto, com 4, 5 horas de aeroporto. Eu já tava, sei lá que hora, meia-noite, 1 da manhã. E os caras assim, mano, não sei o que, não sei o que. Aí entrou um cara fazendo contagem, sabe? Contando quantas pessoas e o nome ali. Daí ele falou pro amigo dele, porra, aqui tem 16 nomes e no micro-ônibus tem 18 pessoas. A conta não fecha. Daí eu até botei a pilha. Ó, vamos lá, ganhei, porra! Eu quero descansar! O cara falou, tá bom, vamos aí. Aí começou o ônibus a andar no puto escuro na estrada. E não sabia pra onde ia. E andou. Livro, e andou. É tipo meia hora eu falando, mano, já pensou a gente vai parar na Nicarágua? Não sei pra onde esse ônibus tá indo. Uma hora, depois de uma meia hora, 40 minutos andando, sem saber pra onde, ele parou no hotel. Eu fui primeiro a descer, cheguei na recepção, falei, por favor, um quarto, por favor, isso aqui. A mulher descolou um quarto pra gente, grande,
2 camonas de casal, cada um numa cama de casal, tudo de graça, e no dia seguinte eu ainda pedi um táxi por conta deles lá, falei, por favor, um táxi para o aeroporto. No fim das contas, foi esse o rolê. Cheguei em São Paulo, o meu baixo ficou retido, não consegui passar, paguei multa, paguei 50% a mais, enfim, foi uma aventura essa volta. Mas você tá com baixo? Tô com baixo pra sempre, né? Nunca vou vender essa porra, mesmo sem saber tocar nem 5% do que deveria pra ter um baixo desse. Foda-se! Eu comprei o baixo, ele chegou, eu paguei multa, eu fiquei lá no Panamá, no fim das contas a gente se deu bem, a gente conseguiu um quarto de graça, uma pernoite de graça na malandragem. Ô, Lívia, é o seguinte, eu queria te agradecer pela presença aqui, foi demais. Espero que você tenha gostado de fazer o episódio. Não, foi ótimo. Contar a história de viagem é sempre legal. E poder saber aí de como o Cairo Santos aprendeu a fazer gol de rebote no futebol americano. Exato, isso é inédito, hein, Brasil? Valeu, Brasil, é isso. Até sexta que vem com mais um rolezinho, que esse já foi. Beijos.